Começamos uma semana de Liga dos Campeões, de Europa League, de Conference League, ou seja, de competições da UEFA. Então, é óbvio, teremos um número reduzido de jogos na segunda-feira, tivemos um número bem amplo de jogos no final de semana, principalmente no sábado, e vamos ter uma semana bem decisiva, né? Afinal de contas, algumas equipes já estão praticamente encaminhadas na classificação da UEFA, mas outras ainda buscam a sua vaga de classificação. Nessa segunda-feira eu quero falar sobre 2 jogos com vocês, eu vou focar nesses 2 jogos. O primeiro é o atual, nesse momento, líder da Espanha, da La Liga. O Girona enfrenta o Bilbao, na casa do Girona. Não é um adversário fácil. Nesse momento o Real Madrid ainda não jogou o seu jogo. O Barcelona já vacilou contra o Rayo Vallecano, como a gente já, vamos dizer assim, esperava. Não foi uma surpresa para você que assistiu aqui o BDM. O Barcelona não vem bem. Vamos dizer assim, o Xavi já está um pouco contestado e a lesão também do Gavi complicou um pouquinho as coisas, tá? Então vamos falar sobre o atual, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, líder Girona contra o Bilbao, e um jogo extremamente importante na Série A do Campeonato Brasileiro, 35ª rodada entre Goiás e Cruzeiro. Se o Goiás não vencer esse jogo, ele estará rebaixado, praticamente, tá? Porque o Goiás tem 35 pontos, faltando 4 partidas, o Goiás pode fazer mais 12 pontos e chegar a 47. 47 é uma pontuação, pelo menos nos moldes históricos do brasileiro atual, que salvaria o Goiás. Porém, ele tem que vencer os últimos 4 jogos. E o Goiás joga contra Cruzeiro, Grêmio fora, Fortaleza fora e América em casa. 2 adversários dentro da zona de rebaixamento, Cruzeiro e América, e 2 adversários da parte de cima da tabela. O Fortaleza brigando pela Sul-Americana e talvez até, dependendo da situação, para confirmar a presença na Série A do ano que vem, e o Grêmio, dependendo da situação também, brigando pelo título. Então o Goiás precisa da vitória. O Cruzeiro, em caso de empate, um resultado péssimo. Então o Cruzeiro também precisa da vitória. Porque se o Cruzeiro empatar, ele permanece com 10 vitórias. E essa situação de 10 vitórias, como a maioria dos adversários do Cruzeiro, Bahia, Santos, Vasco, Inter, já tem 11 vitórias, e vitórias é o segundo critério de desempate, o primeiro é a questão de pontuação, obviamente. É uma situação de empate que não pode estar no planejamento do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que vencer. Então é uma partida extremamente importante. Tem outros jogos extras, Fulham e Wolverhampton na Premier League, tem Verona Lecce, Bologna e Torino na Série A italiana, e a gente vai passar um pouquinho sobre esses jogos também. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 27 de novembro. Começamos o nosso planejamento na Espanha falando do atual líder da competição, a não ser que o Real Madrid tenha vencido o Cádiz, mas o Girona está, mesmo que ainda na segunda colocação, o Girona vem numa campanha muito boa, enfrenta o Athletic Bilbao, que é um time muito chato, principalmente defensivamente falando. Tá? Temos aqui um favoritismo para o Girona, mas perceba que o mercado já deu um pé atrás, já colocou um passo aqui para trás, porque o Bilbao não é um time besta, né? E a gente sabe disso, o Bilbao costuma complicar a vida de Real, de Barça, de Atlético de Madrid, então não é à toa que o mercado já se precaveu por aqui. O Girona, ele tem, nesse momento que eu estou gravando para vocês, a liderança com 34 pontos. São 11 vitórias em 13 jogos. Uma campanha absurda. Nem o Real Madrid, nem o Barça, nem o Atlético conseguiu chegar nesses números de vitórias com 13 jogos disputados. Será que o Girona consegue fazer uma campanha de Leicester? Lembra do Leicester da temporada 2015-16, onde ele foi campeão com 23 vitórias em 38 rodadas? Será que o Girona consegue manter essa campanha no segundo turno, como a gente fala da Espanha? O Girona vai ter que se provar contra equipes grandes. O Girona virou lá em Vallecas contra o Rayo Vallecano. O Barcelona não conseguiu virar. O Girona conseguiu. Será que ele consegue passar também pelo Atlético Bilbao? Os últimos jogos entre eles, o Girona venceu os últimos 2. E no histórico do confronto, os últimos 5 jogos, o Girona tem 3 vitórias contra 2 do Bilbao. Não temos empate nesse histórico recente, tá? O Girona nos últimos jogos perdeu apenas para o Real Madrid por 3-0 e tem 9 vitórias nas últimas 10 partidas, uma campanha simplesmente absurda. O Bilbao, nos últimos jogos, perdeu para o Barcelona e para a Real Sociedad, 2 adversários também muito fortes. Empatou com o Valência e com o Getafe. Além disso, só vitórias. Foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É uma campanha muito boa também, não é uma campanha absurda como a do Girona, mas é uma campanha muito, muito boa também do Athletic Bilbao. Por isso, acho que o mercado está um pouco ressabiado. Tá? Utilizando o PDF de apoio, eu vou deixar aqui para vocês um link
no card de como você faz para se tornar membro do canal por Pix. Muita gente está perguntando, pô, Theo, mas só tem sistema por cartão? Não, tem também por Pix, eu descobri isso recentemente. Eu vou deixar um vídeo aqui com o tutorial explicando para quem quiser ser membro do canal. Além do PDF de apoio diariamente, você também tem acesso aos vídeos de pós-planejamento que eu faço aqui semanalmente e também dos estudos de caso que a gente faz sobre leitura de jogo, sobre metodologias, fora os outros vídeos semanais que a gente pode fazer e lives para membros que eu quero fazer no ano de 2024. Tá bom? É uma forma de você apoiar o meu trabalho e ficar um pouquinho mais próximo de mim também. Vamos falar sobre esses números do Girona. Perceba que os números em verde do Girona, eles são um pouco mais contundentes, né? Então temos mais vitórias, o Girona foi mais efetivo no número de gols marcados, 17% dos jogos apenas ele falhou em marcar. Porém, o Bilbao tem uma excelente defesa, ficou 50% dos jogos sem sofrer gol, assim como o Girona. E o Bilbao também demonstra uma determinada iniciativa. Perceba que o Bilbao, ele saiu na frente em 50% dos jogos fora, assim como o Girona em casa. Então, cuidado. A média de gols marcados pelo Girona é maior, obviamente, mas a média de gols sofridos do Bilbao é menor. O primeiro tempo entre as duas equipes é muito parelho, inclusive o número de vitórias e derrotas. Porém, o número de gols sofridos pelo Bilbao é menor. Percebe como é um time um pouco mais coerente, um pouco mais organizado? O Girona é um pouco mais kamikaze, vence, mas sofre gol. No segundo tempo, o pior momento do Bilbao, 50% de derrota, mais gols sofridos do que gols marcados. E aí eu tenho o melhor momento do Girona, com mais vitórias, mais gols marcados e menos gols sofridos. O Girona também tem marcado com certa frequência gols de cabeça, que pode ser um fundamento para a recuperação de resultado, caso o Girona esteja atrás do placar. Se você é um trader por aqui, é um jogo muito parelho. É óbvio que a gente tende a trazer um pouco de expectativa para o líder, né? A fase boa tende a continuar, né? Até que se prove o contrário. O momento bom, na maioria das vezes, faz com que o jogador possa se soltar um pouco mais, faz com que o jogador de defesa tenha um pouco mais de pressão na hora de fazer aquela chegada na bola. Parece que dá um pouco mais de vontade, né? O clima fica mais organizado, fica mais divertido, fica mais amistoso. Tudo fica bem quando você está numa fase boa. E a gente tem sempre que privilegiar essa fase boa. Mas, assim como eu falei há algum tempo atrás aqui, eu prefiro que você se surpreenda do que você se assuste. Então o Girona não é aquele time de camisa, inclusive estou usando essa camisa linda do Arsenal aqui. Quando a gente emagrece, a primeira coisa que a gente que gosta de futebol faz é comprar camisa de futebol, né? Então eu estou emagrecendo, estou começando a servir, a caber nessas camisas que eu ficava embalado a vácuo, né? Parecia, como diz o meu amigo Girafa, parecia um colchão amarrado. Sabe aqueles colchões amarrados que você amarra em cima do guarda-roupa? E deixa lá em cima, ele fica todo torto assim. Antigamente era assim, com camisa de time era assim, né? Dependendo do tamanho ainda é, mas estou descendo de tamanho mensalmente. Então a tendência é que vocês me vejam com mais camisas de time por aqui, porque eu gosto muito, mas não consegui usar, né? Quem é gordinho sabe, é difícil. A gente fica com a tetola caída aqui, muito estufado. Mas o Girona não tem tanta, para concluir o assunto, né? O Girona não tem tanta camisa pra gente poder sair fazendo entradas a favor do Girona antes do jogo começar. Se fosse um Barcelona, um Real Madrid, provavelmente você já ia estar ali todo assanhadinho para poder fazer o seu back Real Madrid. Mas sendo o Girona, é mais fácil a gente conversar isso daqui. É mais fácil você ser surpreendido do que ficar assustado. Então deixa o Girona te mostrar. Você viu aqui, ó, vamos voltar no PDF de apoio. Você viu aqui que o Girona faz um bom primeiro tempo, mas o Bilbao também. Então não se assusta. Não precisa se posicionar a favor do Girona para tomar susto aqui. Já saiba que o Bilbao ele pode apresentar dificuldade para o Girona. Então, o que você espera por aqui? Ser surpreendido. Qual é a surpresa? Bom, você pode ter duas surpresas aqui. Você pode ter um Girona jogando mal e você fala, nossa, Girona hoje tá bem mal, mas você não se assustou, porque você sabia que o Bilbao era capaz de fazer isso. E você também viu uma possibilidade do Girona te surpreender positivamente, do tipo, olha, nossa, o Girona hoje, mesmo com o Bilbao sendo um excelente adversário, o Girona tá jogando muito bem, tô surpreso. E você pode se posicionar, porque são cotações parelhas, então você pode ter uma correção brusca da cotação do Bilbao se você tiver contra ele, se o Bilbao tiver mal. É isso que você precisa, tá? Então, comprar e vender probabilidade em cima da leitura de jogo, tá? Lembre-se, aqui embaixo, naquele canto lá, aqui, o William deixa sempre o QR Code para você escanear e acessar o meu curso, gratuito, completo, do iniciante até o avançado. Aquele linkzinho amarelo, esse que está aparecendo na tela de vocês aí embaixo, theoborges.com, também você vai conseguir acessar esse curso. Tá lá, você vai aprender tudo sobre o trade esportivo, do iniciante até o avançado, tá bom? E lembre-se, também estou publicando aqui no YouTube
acho que é shorts que chama, né? Que são aqueles cortezinhos dos vídeos. Então, espero que você assista, que dê o like, que mande para seus amigos, porque é uma forma do canal ter mais conteúdo, né? O William tá me ajudando nisso, eu não tenho condição, não tenho conhecimento hábil para fazer esse tipo de coisa. E o William tá me ajudando, espero que você esteja gostando do shorts. Estou aproveitando para inserir esses assuntos porque é um vídeo mais tranquilo hoje, né? Também estou fazendo isso no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, tá ali, ó, Cariocatel. Mas são os mesmos vídeos, praticamente, tá? A tendência é que a gente tenha shorts aqui quase todo dia. Então, você vai ter sempre um conteúdo legal para você assistir e, óbvio, né, espero que te ajude de alguma maneira. Falando em curso de trade esportivo, não esquece que aqui embaixo tem um link da minha parceira Betfair com um bônus de R$200 no primeiro depósito, tá? Lá no meu curso, no módulo inicial, iniciante, né? Eu te explico como ganhar esse bônus de R$200. Não deixa de fazer, então, tá? Se você é um trader por aqui, você toma um pouco de cuidado, porque o Girona, ele tem um adversário pela frente que pode complicar a vida dele. Se você quiser levar o momento do Girona muito mais a sério, porque realmente o momento do Girona com 9 vitórias em 10 jogos é absurdo, você pode pensar numa dupla chance ou no empate anula do Girona. Não vou te criticar. Só saiba que o Atlético Bilbao também tem condição de abrir o placar e que o Atlético Bilbao também faz bons primeiros tempos. Então, se você quiser esperar o primeiro tempo antes de fazer qualquer posição, para ver como o Girona vai se comportar, é interessante. Por exemplo, se você sabe que o Girona tem um excelente segundo tempo, mas o Bilbao não tem um excelente segundo tempo, você pode esperar o primeiro tempo terminar e talvez pegar um empate anula do Girona, entendeu? Porque é o pior momento do Bilbao. E se o Girona estiver perdendo, você pode pegar talvez uma dupla chance do Girona, para o Girona pelo menos empatar o jogo. E assim você vai ser surpreendido e não ficar assustado. A pior coisa que tem é você se posicionar esperando uma coisa e o time não corresponder. Então eu prefiro me surpreender do que me assustar. Em relação ao mercado de gols, bom, os últimos jogos entre eles tivemos 1-0, que foi o placar mais baixo, 2-0, 2-1, 2-1 e 3-2. Dá para pensar no cenário de 2 gols? Eu acredito que sim, mas com essa cotação não. Com essa cotação é um risco muito grande, tá? Para valer a pena, eu prefiro uma cotação mais próxima de 2. Para isso acontecer, você vai ter que esperar o jogo rolar um pouquinho, lá para o meio ou para o final do primeiro tempo você vai ter essa cotação um pouco mais alta. Fechou? Vamos falar sobre Cruzeiro e Goiás. 35ª rodada do Brasileiro, Goiás e Cruzeiro, jogo extremamente importante. E ó, eu vou ser sincero aqui para vocês. O empate é um péssimo resultado para as duas equipes. Isso não quer dizer que a gente tenha que trabalhar o LTD, né? O lei ao empate, mas o empate aqui seria um péssimo resultado. Deixa eu tirar o zoom do navegador aqui para a gente conseguir entender qual que é o problema, né? Cruzeiro tem aqui 41 pontos e 10 vitórias. Foca no número de vitórias, tá? O Goiás é pior ainda, o Goiás tem 8. Mas, se o Goiás ganhar as 4 últimas partidas, eu ouso dizer que o Goiás escapa. O Goiás chegaria a 47, né? 35 mais 12, 47, escaparia. Lembrando, o time que caiu com menor pontuação, não, com maior pontuação foi o Coxa em 2009. Estou sempre repetindo isso para a gente poder lembrar, né? E é uma forma também de eu lembrar, porque é muita informação. 45 pontos em 2009. O Fluminense ficou com 46 e não caiu. Então o Coxa caiu com 45. Se o Goiás, vamos supor, vencer 3 e empatar uma, já é ruim. Porque se ele vencer 3 e empatar uma, ele vai ficar com 44. Não, 45. E 45 é uma pontuação que ele pode cair. Então o melhor dos mundos pro Goiás é vencer tudo. Ah, Theo, mas você acha que um time que venceu 8 partidas em 34 vai conseguir vencer 4 em 4? Não sei. É uma possibilidade. Ele tá entrando em campo 11 contra 11. Futebol é jogado. E lambaria é pescado. Como já dizia o pessoal aqui da roça. Então, não é impossível, mas é improvável. É muito improvável. Né? Vamos falar do Cruzeiro então. O Cruzeiro, a situação do Cruzeiro é a seguinte. Nesse momento, o Cruzeiro tem 41 pontos. A pontuação do Cruzeiro é muito melhor do que a do Goiás. Para o Cruzeiro chegar aos 46 pontos, vamos colocar que 46 ainda consiga salvar o Cruzeiro, cara, ele precisa de 2 vitórias, né? 2 vitórias. Ou 2 vitórias, ou uma vitória para chegar a 44 e mais 2 empates, né? Mas vamos pensar em 2 vitórias. Qual que é o grande problema do Cruzeiro? O Cruzeiro tem 10 vitórias e o Bahia, Santos, Vasco e Inter tem 11. O Corinthians tem 10, mas o Corinthians tem 44 pontos. Essa questão do número de vitórias é muito importante. Se a gente pegar agora a última rodada da Série B, que aconteceu no sábado, estou gravando esse vídeo no domingo, essa última rodada da Série B, nós tivemos a diferença do segundo colocado, que foi o Juventude, para o sétimo colocado, que era o Sport, de 2 pontos. E o que definiu muito das colocações foi o número de vitórias. Saldo de gols ajuda? Ajuda, mas o número de vitórias é muito importante. Então o Cruzeiro precisa vencer, porque se o Cruzeiro empata, olha que merda, com perdão da palavra. Se o Cruzeiro empata, ele fica com 42. Ele até conseguiria empurrar o Bahia para dentro da zona de rebaixamento, porque o Bahia tem 41. Só que o número de vitórias do Cruzeiro seguiria 10.
E aí, em caso de empate com o Bahia nas próximas rodadas, o Cruzeiro volta a ficar abaixo do Bahia. E o Bahia teve uma excelente vitória contra o Corinthians na Arena Corinthians. Inclusive, menção honrosa aos jogos com expectativa under que eu comentei aqui, hein? Qual foi o outro? Teve o Cruzeiro e Vasco e Bahia e Corinthians. Os times com uma dificuldade enorme de marcar gol. Comentei aqui a possibilidade de under 3,5. Pode ir contra. Eu não gosto de trabalhar under por causa disso. Impressionante. Mas pensa bem, o Cruzeiro empata com o Goiás. Aí todo mundo pensa, pô, empatar com o Goiás é sempre muito difícil. Lá na casa do Goiás e tudo mais. 42 pontos. Mas o Cruzeiro volta para Minas com 10 vitórias. E essa situação de 10 vitórias pode acabar rebaixando o Cruzeiro no futuro. Então o Cruzeiro precisa não somente somar 3 pontos, mas pensar no número de vitórias. Porque o número de vitórias do Cruzeiro indo a 11, olha que elevador que o Cruzeiro pega. Óbvio, tô gravando esse vídeo ainda antes da rodada de domingo do Brasileiro. O Cruzeiro vencendo o Goiás, que é uma tarefa difícil, porque o Goiás vai brigar, não acho que não, mas o Goiás vai brigar. O Cruzeiro vencendo, ele iria a 44. Com 11 vitórias, o Cruzeiro, ó, vai para a 12ª colocação, se eu não me engano. Isso hoje, né? Em caso, porque ele teria mais vitórias que o Corinthians. Ele teria menos vitórias que o Fortaleza, mas teria mais vitórias que o Corinthians. Tô gravando hoje, lembrando, hein? São 11h49 do domingo, ok? Intervalo do jogo do Tottenham com o Aston Villa. Então é muito importante para o Cruzeiro vencer. Em caso de empate, esse empate, por conta do número de vitórias, pode complicar muito a vida do Cruzeiro lá na frente em relação a escapar do rebaixamento. E os próximos adversários do Cruzeiro, do Goiás a gente falou lá no começo, né? Grêmio, Fortaleza e América. Do Cruzeiro, Atlético Paranaense em casa, e aí provavelmente um Atlético Paranaense que já tá ficando cada vez mais distante da zona de Libertadores, depois do empate com o Vasco. O Atlético já tem 35 jogos. Depois pega o Botafogo no Rio, no tapetinho. Aí pode pegar um Botafogo já bem mais prejudicado emocionalmente, ou então, dependendo do resultado do jogo do Botafogo contra o Santos, eu não sei ainda, tô curioso. Um Botafogo na liderança, ou disputando o título ainda, né? Então é um adversário difícil pro Cruzeiro. E depois o Palmeiras. Esse aí certamente vai ser um jogo decisivo. Por quê? O Palmeiras certamente estará disputando pelo título ainda, tá? Independente se ele tropeça contra o Fortaleza ou não, esse jogo contra o Cruzeiro, sem torcida do Cruzeiro presente, vai ser um jogo onde o Palmeiras vai vir, ó, muito forte. Então o Cruzeiro, de preferência, tem que chegar nesse jogo já com o rebaixamento fora da questão. De preferência, vencer o Goiás e talvez vencer o CAP. E já chegar firme na Série A. Porque se ele empatar com o Goiás, 42, e ele não vencer o Atlético Paranaense, ele vai acabar rebaixado. Pode ter certeza disso. Porque ter que vencer o Botafogo e o Palmeiras na disputa do título vai ser difícil. Vencer os 2 jogos ainda. Então, se o Cruzeiro quiser chegar numa situação um pouco mais tranquila, ele tem que vencer agora o Goiás e o CAP. Para ele chegar lá com 48 pontos, não é isso? Com 47, né? Ele tá com 41, faria 6, 47. Aí escaparia, né? 47, eu acho que não cai. Agora, se ele empata com o Goiás, mesmo ele vencendo o Atlético Paranaense, olha que doideira, ele empata com o Goiás, 42. Vence o Atlético Paranaense, que é um adversário difícil, 45. Ainda assim, não é um resultado que vai deixar o Cruzeiro livre. 45 ainda dá para cair. Aí o Cruzeiro, principalmente, por quê? Porque o Cruzeiro vai chegar nessa rodada contra o Atlético Paranaense, imaginando que ele vença, para fazer ainda a 11ª vitória. E aí vem o critério de desempate, né? Porque o Vasco pode ter ganhado na 36ª, o Santos pode ganhar na 35ª ou na 6ª, o Bahia pode ganhar mais uma. Então o critério de desempate vai prejudicar o Cruzeiro. Por isso que eu estou dizendo que o número de vitórias é extremamente importante. Então, já temos aqui o grau de importância desse jogo. Acho que a gente não precisa repetir, né? O Goiás em casa tem 4 vitórias em 17 jogos. Péssima campanha. Péssimo. 24% apenas de vitória. Foi o primeiro a marcar em apenas 18% dos jogos. Falhou em marcar em mais de 40% e sofreu gol em quase todo o jogo. A média de gols sofridos é próxima de 1,5 gols por jogo. O Cruzeiro tem um desempenho melhor fora de casa do que dentro, né? Tem mais gols marcados fora de casa. O Cruzeiro tem a melhor, se eu não me engano, é a melhor defesa da competição. Ainda, né? A gente já tinha comentado sobre isso. O Cruzeiro tem apenas 30 gols sofridos, junto com o Palmeiras, tem a melhor defesa da competição. Só que o Cruzeiro tem um dos piores ataques, né? Mas tem muito gol feito fora de casa. A maioria dos gols do Cruzeiro foi feito fora de casa. Olha só, o Cruzeiro tem 32 gols marcados. 20 desses gols foram fora de casa. Em casa, o Cruzeiro marcou apenas 12 gols. Então, é uma situação que talvez anime um pouco mais o torcedor cruzeirense. O Cruzeiro sofre menos de um gol por jogo fora de casa, esse é um número bom também, isso é interessante. O primeiro tempo do Cruzeiro é levemente superior à equipe do Goiás, porque o número de vitórias é um pouco maior e o número de gols sofridos é bem menor.
O Goiás é um time que marca quase a mesma quantidade do Cruzeiro, mas sofre muito gol. Muito, quase 3 vezes mais gols do que a equipe do Cruzeiro. Então, é kamikaze Goiás, tem dificuldade defensiva. No segundo tempo, não dá para tirar aqui boa coisa de ninguém, né? O Cruzeiro chega a quase 50% de derrota, marca 11, mas também sofre 11 gols. O Goiás marca 10 e sofre 13. E as duas equipes têm ali os seus lampejos na bola aérea, mas as defesas são relativamente boas, tá? Se você é um trader por aqui, não é jogo para você vir com viés, com expectativa. Não é jogo para você se assustar, né? Como a gente diz. É melhor você se surpreender. Então vem pro ao vivo, tranquilo, para trabalhar correção de preço. Se é que esse vai ser um jogo que vai permitir alguma correção de preço no trade. Porque, vamos ser sinceros, um jogo onde as duas equipes precisam, vamos ter aqui provavelmente um quebra-pau, lá e cá. Então, momento de superioridade de uma equipe em relação à outra, talvez você só tenha quando o placar estiver desempatado. Porque aí talvez a equipe que marque dê uma recuada. Antes disso, cara, eu acho que vai ser trocação. Então, muito cuidado, muita atenção na tua leitura de jogo. Se você é um punter, quer fazer alguma coisa pré-jogo aqui, cuidado. Não te aconselho tanto, tá? Se a gente utilizar as estatísticas de gols dessas duas equipes, em apenas 35% dos jogos nós tivemos o over 2,5. Do Goiás em casa. E 41% dos jogos do Cruzeiro fora tivemos o 2,5. Então a odd do 2,5, para valer a pena, ela tem que estar muito boa. E tá 2,50. Mas não é um jogo que as equipes estão preocupadas em golear. Elas estão preocupadas em vencer. Óbvio que assim como aconteceu em Cruzeiro e Vasco, se o Cruzeiro sai atrás, ele tem que se expor. E aí ele pode virar o jogo e depois ele tomar um empate, assim como aconteceu contra o Vasco. Mas, enquanto o Vasco estava na frente, o que ele escolheu fazer? Recuar. O que o Cruzeiro fez? Empatou e virou. Quando o Cruzeiro estava na frente, o que ele escolheu fazer? Recuar. E o Vasco empatou e quase virou. Então, a atitude dessas equipes que estão desesperadas, quando estão na frente do placar, é proteger, não é ampliar. E geralmente o que faz o jogo ter gols não é nem a questão do contra-ataque, é o adversário que tá vindo pra cima, como eu tenho dificuldade de defender, eu acabo tomando. Por isso que é difícil a gente escolher um mercado de gols para trabalhar. Se fosse para escolher uma coisa, eu escolheria o over 1,5. Já que o 2,5 tá com uma odd muito boa, o over 1,5 já tá com uma odd legal. As duas equipes precisam. O Cruzeiro, se estiver na frente, já demonstrou que tem essa ineficiência de segurar a vantagem, o Goiás pode empatar, e se o Goiás estiver na frente, o Cruzeiro tem que ir pra cima também, tá? Mas eu trabalharia essa cotação mais alta. Então dá para pegar isso daqui, talvez próximo dos 30 do primeiro tempo, 35, uma cotação um pouco mais alta, tá bom? Eu acho que é isso. Se você quiser trabalhar a favor de uma das duas equipes, você pode pensar no empate anula ou na dupla chance das duas. Mas eu, sinceramente, não tenho embasamento para te aconselhar isso. Porque o desespero, ele é total das duas equipes. O Goiás está mais desesperado, porque em caso de empate, sinceramente, o Goiás cai, né? Porque se empatar, o Goiás vai a 36, e aí ele teria mais apenas 3 jogos pela frente para fazer 9, e aí ele poderia chegar no máximo a 45. Só um milagre tiraria o Goiás do rebaixamento com 45 pontos, né? Mas ainda estaria vivo. Agora, se perder para o Cruzeiro, acabou, né? Porque aí o Goiás chegaria no máximo a 44, e 44 é uma pontuação de rebaixamento, a não ser que algo muito maluco aconteça, tá bom? Então, juízo e cautela, esse é um jogo dificílimo. Para a gente finalizar, alguns jogos extras para vocês, nós temos 2h30, Verona e Lecce, na Itália. As duas equipes, vamos dizer assim, relativamente ruins no campeonato italiano, mas o Verona consegue estar pior. O Verona aqui é o penúltimo colocado, né? O vice-lanterna com 8 pontos. Venceu apenas 2 partidas na competição, em casa venceu apenas uma. Pega o Lecce, que como visitante ainda não venceu nenhuma. Tem mais pontos, tem quase o dobro de pontos do Verona, mas ainda não venceu nenhum jogo. Às 16h45, Bolonha e Torino, que é um jogo um pouco mais histórico, né? Geralmente um jogo mais truncado, mais parelho, mais under, 1-0, 2-1, 0-0, 1-1, 2-1. O Torino, não sei se vai poder contar com o Zapata, que veio emprestado da Atalanta. O Bolonha é um time chato dentro de casa. Como mandante, só perdeu uma partida. Como visitante, o Torino venceu 2. É um jogo truncado, tá? Esperar muitos gols nesse jogo seria muita crença, né? Tivemos o under 3,5 em 9 dos últimos 10 jogos do Bolonha e em 10 dos últimos 10 jogos do Torino. Mas dá para trabalhar correção de preço por aqui, tá? O que mais que nós temos? Na Inglaterra, o Fulham com o Wolverhampton. Jogo também ali de meio de tabela. Eu não me especializo tanto nas equipes de meio de tabela na Premier League. Foco mais ali no Brighton, no West Ham, no Chelsea. De vez em quando, olha um pouquinho. O Newcastle não é um time que eu tenho tanta especialização. O Aston Villa também. Mas, se você quiser trabalhar um jogo com liquidez, com bastante dinheiro e com fluidez, esse é um jogo interessante, tá? Para finalizar, nós temos a AFC Champions League.
Deixa eu entrar aqui na parte de estratégia do Radar Esportivo, que eu separei aqui. São 2 jogos que envolvem times da Arábia Saudita, né? O Al Ittihad enfrenta o Al Malik, e nessa questão de grupo, o Al Ittihad tá na liderança, mas precisa da vitória, porque não tá garantido ainda, né? Não tá garantido. São, se eu não me engano, 6 jogos para cada equipe. E depois temos o Al Nassr contra o Persepolis. Aqui o Al Nassr precisa apenas de um empate para se classificar, mas como joga em casa, pode ser que a gente tenha aqui um jogo para gols, porque o Persepolis precisa ir para cima, é um adversário direto. Em caso de derrota do Persepolis aqui, ele está praticamente fora, né? Então o Al Nassr só precisa do empate, mas eu acho que se Cristiano Ronaldo jogar, a gente pode ter uma situação aqui para gols também. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua companhia, pela sua audiência, por ser essa pessoa legal que me apoia. Espero que eu tenha conseguido te ajudar no nosso planejamento diário. Não esquece, aqui em cima tem agora o tutorial para você assinar os membros do canal como por Pix, né, pelo Mercado Pago. E é isso. A gente se vê na terça-feira para falar de Liga dos Campeões da UEFA. Um abraço.